Fala galera do Ficast, sejam bem-vindos ao quarto episódio. Eu sou a Kathleen Andrade. E eu sou a Isadora Pompermai. Hoje a gente vai trazer um tema um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre autoconhecimento e como você se conhecer pode moldar a sua carreira. E como é importante você se conhecer porque você se torna uma pessoa mais madura e se dá bem consigo mesma. Então a gente trouxe uma convidada muito especial, a Neuza Despertar, diretamente de Xanxerê. Uma salva de palmas. Obrigada pelo convite, fiquei feliz e muito honrada com esse convite, porque sempre é bom falar de autoconhecimento. Isso aí. A gente agradece muito a sua participação e esperamos que a gente possa ter uma ótima conversa. Bom, Neuza, a gente queria saber que como todo mundo teve uma infância, cresceu. Como foi a sua infância? Aonde você cresceu? E qual que você acha o que foi importante nessa fase da sua vida que você acha que moldou, assim, a pessoa que você é hoje? Então, eu sempre falo assim que a minha história começa desde o dia que nasci. E isso é a história de qualquer pessoa, né? Sim. Mas eu falo ainda mais da minha porque eu dei um susto na família toda, porque a menopausa da minha mãe tá aqui, né? Minha mãe achou que estava na menopausa, já tinha 49 anos. 49? Aham, já tinha 9 filhos, quase todos casados, e já tinha netos grandes, com 5 anos, e aí ela achou que estava na menopausa, foi lá consultar, estava grávida de mim. Nossa. Então minha história já começa aí que ela não queria. Ela ficou com muito medo, porque o médico assustou também. Foi a primeira vez que o médico teve uma mulher nessa idade grávida para atender. E aí ele também ficou preocupado e assustou ela. Então, foi o susto de não queria mais ser mãe naquela altura da vida, e foi o susto do risco da gestação, tudo isso. Então, de alguma forma, ainda lá na barriga da mãe, eu senti algumas coisas de rejeição. Foi porque ela quis? Foi por maldade dela? Óbvio que não. Foi pela história toda. E aí, vocês perguntaram onde foi minha infância, onde eu vivi minha infância. Quando eu nasci, eu morava no interior de Ipuaçu. Então, imagine o tamanho do interior de Ipuaçu, numa comunidade chamada Bela Esperança, conhecida como Linha Bevilacqua. E depois, com 5 anos, a gente foi morar na cidade de Ipuaçu. Nem era, deixa eu ver, acho que não era cidade ainda, era distrito de Abelardo do Luz. Mas, enfim, passei minha infância e até os meus 33 anos morando em Ipuaçu. E na minha infância, então, eu falo assim, eu tenho 9 irmãos, mas eu não convivi com os irmãos para brincar com eles. Por quê? A mais próxima de idade comigo é 11 anos mais velha e saiu cedo de casa para trabalhar. Os outros são todos bem mais velhos. Meu irmão mais velho é 29 anos mais velho que eu. Então, todos já tinham o seu sistema familiar, já tinham a sua família, e eu não sei o que é conviver com os irmãos quando é criança, então não vivi isso. Eu tenho um monte de irmãos, mas é como se eu fosse filha única. E eu me sentia na infância sozinha, muitas vezes. E tive até umas crises existenciais, como vocês perguntaram, o que lá da infância talvez me moldou para ser quem eu sou hoje? Eu lembro bem que eu me sentia diferente, eu sempre me sentia diferente, porque eu ia nos lugares, as pessoas da minha idade, as crianças da minha idade, tinham os pais mais jovens, era só eu que tinha a minha mãe e o meu pai mais velhos que eu. E aí teve uma época que eu acho que eu tinha uns 9, 10 anos. Eu lembro que eu ficava me olhando no espelho para ver se eu não era muito parecida, talvez, com uma das minhas irmãs mais velhas, e comecei a ficar paranoica, achando que eu fosse filha delas, e elas deram para minha mãe, que era minha avó, me criar. Eu sou muito uma paranoia. Por quê? Tinha uma menina que estudava comigo, que foi criada pela avó, e ela chamava a mãe de avó, e era a única que se aproximava de idade com a minha mãe. E por que eu gosto de falar disso quando me perguntam da infância? Porque durante muito tempo da minha vida eu pensava, nossa, mas para que eu nasci? E o fato de eu me sentir diferente desde a infância foi fazendo com que eu também buscasse, mesmo que sem muito incentivo, ser diferente, fazer diferente, andar um pouquinho na contramão, ter coragem de ir e fazer. E muitas vezes até para provar para minha mãe que eu conseguia, que eu era capaz. E isso foi me moldando a ser
quem eu sou hoje. E claro que depois de adulta, eu precisei trabalhar muitas dores de infância para fazer as pazes com algumas partes aí, para conseguir hoje falar. Eu entendi que eu nasci quebrando padrões e meu propósito de vida é quebrar padrões. Uhum. E depois que você comentou ali da escola, das suas amigas, depois que você saiu da escola, você trabalhou em que área? Você já entrou nessa área de psicologia, de terapia, ou de empresária, ou você trabalhou em alguma outra área antes? Como é que foi? Então, assim, o meu primeiro trabalho tinha 13 anos, eu ainda estava na escola. Como eu queria ter a minha própria independência financeira, não era independência, mas era o meu dinheiro para comprar algumas coisas do meu jeito, porque assim, minha geração e da minha mãe é uma diferença gigantesca. Então, às vezes, eu queria comprar alguma coisa diferente, ela dizia, mas não precisa, e eu queria. Aí, uma vez na escola, a professora de educação física comentou que a mãe dela precisava de alguém para fazer faxina na casa, 2 vezes por semana. E eu disse, eu vou. Aí eu cheguei em casa, minha mãe disse assim, você nem sabe fazer o serviço direito em casa? Você vai trabalhar. E o meu pai falou, não, pode ir. E aí eu fui. Então, meu primeiro trabalho foi esse. E aí, depois dos 13, eu nunca mais parei de trabalhar. Então, logo depois eu fui. Teve uma época que eu fui, deixa eu ver, depois dos 13, tá? Trabalhei nesta casa, depois trabalhei para minha irmã, de babá da filha dela. E aí, depois hoje nem vê mais isso, acho que nem tem mais, nem pode, eu acho. No mercado, eu ficava servindo chimarrão para as pessoas comprar a erva mate de determinada marca, sabe? Depois eu já fui trabalhar com uma dentista nas férias da outra auxiliar. Depois eu fui de secretária de uma escola de informática. Depois eu trabalhei numa loja de imóveis e, quando eu terminei o ensino médio, eu tinha certeza que eu queria estudar psicologia. Eu tinha certeza que eu queria fazer psicologia. Na época, como eu morava lá em Poçu, e não tinha ainda aqui em Xanxerê e nem em Xaxim, só tinha em Chapecó. Eu precisava morar para Chapecó se eu quisesse fazer psicologia. E meu pai tinha falecido quando eu tinha 14 anos. Aí minha mãe, pela insegurança dela, depois eu entendi que realmente foi por causa da insegurança, mas naquele momento que aconteceu isso, eu também acreditei totalmente que tinha que ser assim. Como eu falei da minha história de nascimento, desde que minha mãe ficou sabendo da gestação, eles falavam assim, tá vindo para cuidar de nós. Então, eu ouvi minha vida todinha que eu nasci para cuidar dos pais. É que você não ia nem sair ali de você. Exatamente. E aí, quando meu pai faleceu, e minha mãe ficou insegura, porque quem ia no banco era ele, quem fazia os negócios era ele. Então, no dia do velório do meu pai, ela falou para mim assim, eu nunca vou morar sozinha. Se um dia mesmo que um dia você casar, você tem que morar comigo, porque eu não fico sozinha. E isso lá no dia do velório. E aí, às vezes eu falo isso para as pessoas e as pessoas ficam, mas por que ela fez isso? Porque ela tinha medo de ficar sozinha, porque foi uma insegurança. Né? E também porque eles acreditaram que eu nasci para cuidar deles e para ficar junto a vida toda. E aí, chegou a hora que eu terminei o ensino médio e eu tinha certeza que eu queria fazer psicologia, mas eu tinha que morar em Chapecó. E daí eu não falei assim, mãe, eu quero e eu vou. Porque eu tinha que ficar com ela. Eu ainda acreditava naquilo como verdade absoluta. Aí eu não fui. Aí, quando a gente sai do ensino médio, eu sabia que eu queria isso, mas daí se não fosse isso, o que eu quero? O que eu vou fazer se não for isso? E aí não sabia muito bem o que ia fazer. O meu namorado, que hoje é meu marido, logo depois, então, com 15 eu já comecei a namorar, logo depois que meu pai faleceu eu já comecei a namorar, e aí o Marcelo ia fazer tecnologia informática, e falou assim, eu vou fazer tecnologia informática, vamos fazer comigo? Eu, tá bom. Você fez tecnologia informática? A gente fez Um ano e meio só. Só 1 ano e meio, e aí a gente trancou, não sei como que eu dei conta de fazer isso, porque não sou das exatas, mas fiz 1 ano e meio e vi que não era aquilo. Aí depois de uns 6 meses depois de trancar, nós casamos. E nós ganhamos de presente de uma madrinha de casamento um curso de Reiki. Vocês sabem o que é Reiki? Sim. Não sei muito bem, se você puder me explicar. Tá. Reiki é uma terapia que trabalha o sistema energético.
Então, nós todos somos energia. Eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas dizem, mas como assim nós somos energia? A gente não enxerga. Energia não se enxerga. No nosso corpo tem vários meridianos de energia, centros de energia, pontos de energia. E nós não enxergamos porque energia é energia. Ninguém enxerga a energia que acende a lâmpada. A gente enxerga o interruptor, pode enxergar o fio, a lâmpada, mas a energia ninguém enxerga. Por quê? Verdade. A energia não se enxerga. E assim é também no nosso corpo. Então nós temos 7 centros de energia principais no nosso corpo. Cada um deles é ligado a uma glândula, alguns órgãos e alguma área da vida. E o Reiki, a energia do Reiki faz o equilíbrio desse sistema energético. Então, uma sessão de Reiki, a pessoa deita na maca e eu, como terapeuta, faço imposição de mãos. Reiki também é uma terapia que funciona à distância. Então, à distância, a gente escreve o nome da pessoa, a intenção que ela tem, o endereço, e consegue passar desta forma. E aí, nós ganhamos, Marcelo fez comigo também o nível 1, e naquele curso eu tive certeza que era com pessoas que eu queria trabalhar. Eu tive mais certeza ainda. Aí depois eu fui fazendo, fiz os outros níveis, aí eu entendi. Então tá, por aqui o caminho. Mas eu daí já tinha casado, daí como que eu vou estudar em Chapecó? Aí eu decidi fazer massoterapia. Eu fiz a formação em massoterapia, comecei a atender com massoterapia, com Reiki, mas eu tinha feito um concurso para trabalhar na Epagre. E só que quando eu fiz esse concurso, eu não li direito o edital. Eu vou fazer um concurso. E eu nem entendia muito de como funcionava, então eu nem vi que era 2 anos prorrogado para mais 2, e eu tinha ficado em 4º lugar. Eu pensei, nunca vão me chamar, porque era uma vaga só. E quando tava dando os 4 anos, eles me chamaram, porque as outras 3 pessoas desistiram. E eu fiquei naquela, e agora? O que eu faço? Daí eu já tinha meu filho, que é o Luigi, e daí agora, o que eu faço? Eu vou para Epagre ou eu continuo aqui? Aí entendi que era melhor eu ir para Epagre, porque por questões financeiras e por vários motivos eu entendi. Não, eu vou, mas vou continuar fazendo as 2 coisas. Não dei conta de fazer as 2 coisas por muito tempo. E aí eu parei de atender e fiquei só na Epagre. Mas, enquanto eu estava na Epagre, eu tinha muito tempo de estudar. Então, continuei estudando. Eu fiz a graduação em Gestão de Recursos Humanos enquanto eu estava lá. E fui fazendo várias outras formações de comportamento humano, de analista comportamental, várias outras formações de terapia. E até que chegou um momento que não dava mais para só ficar estudando e não colocar em prática. E aí, em 2015, eu peguei licença na Epagre 1 ano, sem remuneração, para ver se o negócio ia fluir. Em 2016 eu saí da Epagre e desde então eu tenho a minha empresa e eu trabalho com isso. Nossa, muito linda a sua história. Então, como que foi para você criar, como que foi na organização assim da sua empresa? Foi difícil para você começar um negócio novo? Porque, querendo ou não, assim, hoje em dia, tem toda uma burocracia, uma questão se a empresa vai ir ou não vai ir. Como que foi para você planejar, assim, para sua empresa? Tá, então assim, quando eu comecei, antes de entrar na Epagre, que eu já estava atendendo, eu era autônoma. Depois eu entrei na Epagre, deu esse tempo de 6 anos, aí quando eu saí da Epagre, eu montei, foi dia 15 de maio de 2015, eu abri o meu CNPJ. Mas mesmo tendo um CNPJ, mesmo já sendo empresária, eu via muito o meu trabalho, por muito tempo, como um trabalho e não como um negócio. Depois de um tempo que eu entendi como realmente funciona um negócio, como realmente funciona uma empresa e que precisava de muito mais estratégia do que se imagina, teve uma época da minha carreira que eu pensava, nossa, seria tão bom ter alguém que trouxesse os clientes para mim e aí eu só atendia, mas para ser empresário não dá para só querer fazer a parte técnica, não dá para só querer atender, ainda mais terapia, onde a pessoa precisa ter um vínculo com você. Então as pessoas vão comprar de mim porque é eu que estou vendendo. Não adianta, vai lá, Isa, trabalhar de vendedora para Neuza. Não tem como, então foi todo um processo. E aí eu fui entendendo melhor ainda o como ser empresária na pandemia, que daí eu comecei a fazer mentorias e fui entendendo melhor. Aí em 2021 fiz uma mentoria para mentores com o Joel J,
Conhecem o Joel J? Seguem ele? Não. Então, é o cara da alta performance. Depois vejam lá no Depois a gente vai Instagram, ver. que tem muita coisa legal dele lá. E aí, nessa mentoria, eu entendi, não. Eu preciso ver o meu negócio como um negócio. E aí, eu fui colocando mais objetivos, estratégias. Mas desde que eu comecei, os meus clientes vêm muito por indicação. Então, a pessoa faz, o processo vai. Ah, e tem uma coisa que nesse tempo aí aconteceu. Quando eu saí da Epagre e decidi abrir a empresa e começar a atender, pensei, como eu tenho a graduação em recursos humanos, eu vou focar em empresas. E eu nunca tive medo do não. Então eu sempre falo assim, o não eu já tenho, agora eu vou em busca do sim. Com o tempo eu aprendi a falar diferente. A possibilidade do sim eu tenho, então eu vou em busca. E parei de dizer que o não eu já tenho. Mas nunca tive medo de receber não. E aí, desde 2015 tem uma frase que me guia em qualquer coisa, que é assim, é uma frase do José Roberto Marques, que ele é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Ouse ir além e o poder lhe será dado. Então, desde então, eu sou ousada e eu vou atrás. E aí, lá em 2015, que eu montei quando eu decidi sair da Epagre, eu montei um projeto para atender líderes em empresas. E aí aonde que eu fui oferecer primeiro? Lá em Poçu tinha 2 frigoríficos, um com 100 e poucos funcionários, um com 600 e poucos. Vocês acham que eu fui aonde primeiro? Tem que pensar grande, né? 600 e pouco. Daí depois eu pensei, ainda bem que não me chamaram, porque senão não ia dar conta. Mas enfim, no outro deu certo. Eu comecei a fazer um trabalho com os líderes. Aí eu percebi que me faltava ferramenta. Aí eu percebi que eu precisava ir em busca de mais ferramenta. E foi quando lá em 2015 estava muito em alta o coaching. E aí eu comecei a pesquisar. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Tanto que quando eu fui pesquisar ferramentas para trabalhar com líderes e apareceu lá coaching, eu li coaching, sabia o que era. E aí eu comecei a pesquisar e cheguei à conclusão que a melhor escola seria o IBC. Fui para Florianópolis fazer a formação e no segundo módulo, no segundo mês da formação, quando eu voltei, esse frigorífico tinha sido vendido. E eu não ia mais ter o trabalho lá. E daí eu pensei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Só que lá, nessa formação, eu encontrei muito mais do que ferramentas para trabalhar com empresa. Tinha muita ferramenta para processos individuais. Eu pensei, mas quem é que vai querer fazer coaching em Ipuaçu? Que nem eu sabia o que era esse negócio antes de ir lá fazer essa formação. Mas eu comecei a divulgar e teve 5 pessoas que eu quero fazer esse negócio. E essas 5 pessoas tiveram muito resultado. E dessas, elas foram falando para outras, que foram falando para outras. E aí eu percebi que não é onde a gente está, é o resultado que a gente traz para a vida das pessoas que faz a diferença. Então tá tudo bem que ninguém sabia o que era, mas todo mundo sabia o resultado que estava tendo. E aí eu continuei, eu fiz todas as formações do IBC. E dentro disso, que entrou aqui o coaching com alma, tem uma parte muito terapêutica também. Então essas formações me ajudaram muito para que eu fosse criando meus próprios métodos. Que hoje eu tenho um método que eu mesma criei também, um método terapêutico. Você quer falar um pouquinho sobre esse método? Quero. Então, nesse tempo todo, atendendo pessoas, eu fui percebendo. Antes do método, vou falar das 2 pós-graduações que eu decidi fazer e por que eu decidi fazer essas 2. Primeiro, a primeira que eu fiz é em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento. Como eu morava com a minha mãe, ela disse que eu tinha que morar sempre com ela, e ela já era idosa, e estava difícil administrar isso, pensei em fazer gerontologia porque eu preciso entender minha mãe. Mas, na verdade, a gerontologia fala do envelhecimento, a gente envelhece desde o dia que a gente nasce e já começa a envelhecer. Então, eu aprendi muita coisa sobre a vida toda, sobre todas as fases da vida. Isso foi muito importante para os processos, para os atendimentos que eu fazia. Só que eu fui percebendo também, ao longo desse tempo, que às vezes as coisas básicas, elas são negligenciadas. As pessoas não olham para o básico e não fazem aquilo que é básico. Existe uma pirâmide chamada a pirâmide dos 7 níveis do processo evolutivo, onde temos a base da pirâmide, que são as coisas básicas do ambiente, do nosso corpo, daquilo que é fisiológico, que é biológico, etc.
Já que falei da pirâmide, vou falar dela toda para depois voltar a responder essa pergunta. O próximo nível é o nível de comportamento, é a forma que a gente se comporta. O próximo são os conhecimentos que a gente busca ao longo da vida, o que a gente vai tendo ao longo da vida. O próximo, as crenças, tudo aquilo que a gente acredita sobre algo. O próximo são os papéis. Quais são os papéis que nós temos no mundo? E o primeiro papel que a gente tem no mundo é ser filho. Ninguém vem para o mundo sem ser filho, mas depois a gente vai tendo outros papéis. O outro nível é o pertencimento. Então, depois de todos os papéis, nós também temos necessidade de pertencer. Eu pertenço ao curso de informática, eu pertenço à classe dos empresários, eu pertenço aos terapeutas, eu pertenço a determinada família, a determinado grupo de amigos. E por último, o legado. Qual o legado que eu quero deixar? Que história eu quero deixar? Então, temos esses 7 níveis. Só que, quando vai construir um prédio, se a base não estiver bem fortalecida, o que acontece? O prédio cai. Então, eu quis falar de todas essas justamente para chegar no porquê que eu fui fazer a outra pós e porquê que eu criei esse método. O que é básico, então, precisa ser muito bem fortalecido, senão o prédio cai. E aí, tem algo que as pessoas negligenciam ainda muito por ser tabu, pela história toda, que é a sexualidade. E que existe algo dentro da sexualidade que chama energia sexual, que é muito mais do que a sexualidade. A energia sexual é a energia que cria uma vida. E se a energia sexual é a energia que cria uma vida, e ela existe em nós, é com essa mesma energia, que não tem nada a ver com o sexo que eu vou falar agora, mas é com essa mesma energia que a gente tem disposição, energia vital, para fazer as coisas, para fazer as coisas acontecerem. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo, e aí que eu fui estudar a energia sexual e fui fazer a pós em sexualidade humana, para entender isso. Por quê? Nos atendimentos individuais que eu fazia, eu fui percebendo que tudo levava para esse básico, para a base da pirâmide. Se não tá bem com a energia vital, se não tá se sentindo bem consigo mesmo, se a autoestima não tá legal, o corpo começa a responder, aí começa a ficar com muito cansaço, com desânimo, etc, etc. E é preciso olhar para a base, para daí construir. Então, aí que eu me tornei sexóloga, para entender essa parte e para conseguir ajudar as pessoas naquilo que é básico. Aí, fui percebendo também que tem coisas que nós vivemos na nossa vida que dói tanto e fica guardado lá num lugarzinho chamado mente inconsciente. A gente não consegue acessar, porque o nosso próprio sistema quer nos proteger da dor. Nosso sistema não quer que a gente sofra. Então, se a gente passou por uma situação que às vezes foi bem traumática, e às vezes nem tanto, mas deixou uma marca forte, nosso sistema vai deixar lá escondidinho, para a gente não acessar de novo. E aí, como que a gente cura aquilo que está escondido? Nenhuma ferramenta traz tudo para o consciente para a gente saber, opa, isso aqui precisa ser olhado, isso aqui precisa ser trabalhado, isso aqui precisa ser acolhido. E aí, o que faz para que consiga acessar e trabalhar ou liberar? Nós só mudamos nosso comportamento de 2 formas. Vocês já ouviram falar em neuroplasticidade cerebral? Não. Tá, então vou explicar. Para que se entenda o método, eu preciso explicar isso. Neuroplasticidade quer dizer que nosso cérebro é plástico. Existem as sinapses, que são os caminhos entre um neurônio e outro. Então, tudo que nós vivemos, a forma que nós somos, aquilo que vocês me perguntaram no início do podcast sobre minha infância, tudo que nós fomos vivendo desde a infância, repetidas vezes, ou os fortes impactos emocionais que nós fomos sentindo, foi criando sinapses em nós, tornando quem a gente é. E aí, é automático. Então, por exemplo, se eu sou ansiosa, é porque em algum momento ou tive um impacto emocional que me deixou assim, ou fiquei convivendo com pessoas ansiosas, ou precisava fazer tudo rápido sempre, e gerou essa sinapse. O nosso corpo também se movimenta através das sinapses. Por exemplo, o braço se movimenta, não preciso dizer, braço se mexa. Quando quebra o braço, o que acontece? A sinapse do movimento quebra junto. Geralmente, quando alguém quebra o braço, o que faz para voltar ao movimento? Fisioterapia. Repete, repete, repete. Ou seja, exercício de repetição faz uma nova sinapse ser criada e volta a movimentar, com o nosso comportamento da mesma forma. Então, se eu tenho uma sinapse que me deixa ansiosa, o que eu faço? Ou exercícios de repetição, onde eu crio uma nova sinapse, aquela que me deixava ansiosa vai enfraquecendo e uma nova vai chegando no lugar, ou um forte impacto emocional.
Se nós não conseguimos trazer do inconsciente para causar o forte impacto, para trabalhar a repetição, como que vai causar o forte impacto emocional? A gente precisa ter algo aí que vai causar um forte impacto emocional. Aí que eu criei um método, mas ele é só para mulheres, porque esse método, essa forma que eu descobri, só funciona para mulheres e eu já vou falar por quê. O nome do método é Mulheres Disruptivas. Então, eu levo as mulheres, a gente faz 6 sessões, que faz toda uma construção. E o que acontece nessas 6 sessões, no 7º encontro, eu levo a mulher para o clube de tiro. O que acontece lá causa forte impacto emocional e as sinapses que precisam ser quebradas vão sendo quebradas e outras vão voltando para o lugar. Por que só funciona para mulher? Porque os homens têm no instinto esse negócio de atirar. Então, leva o homem para o clube de tiro, atirar não vai resolver nada. Mas a mulher, sim. E já falei num outro podcast não faz muito tempo, que eu ainda vou descobrir um método para conseguir acessar esse negócio nos homens. Que não é atirando, é de outra forma. Que eu não sei como ainda, mas eu vou descobrir. Como que tu fez, assim, pra lidar com o preconceito? Porque você tinha comentado que quando você começou a trabalhar com isso, não era muito comentado. Então, talvez, tipo, com a tua família, com a tua mãe, que você contou que, né, teve uma gravidez tardia, eles têm esse pensamento um pouco mais fechado com as crenças dele. Como que você fez pra lidar com isso? Eu só continuei fazendo. A minha mãe hoje, ela já faleceu, tem 3 anos, mas eu acho que ela nunca entendeu direito o que eu fazia. E até hoje eu acredito, assim, eu sinto isso dos familiares mesmo, que muitos não entendem o que eu faço, mas isso não me incomoda. Eu fiquei durante muitos anos da minha vida fazendo muita coisa para agradar todo mundo, porque eu sentia uma necessidade de ser aceita. E claro que quando eu fazia isso eu não entendia que era por esse motivo, mas depois eu fui entendendo. Só que chegou um momento da minha vida que eu entendi, eu não preciso mais fazer tudo para todo mundo. Quem está no comando da minha vida sou eu e eu vou fazer o que eu tenho vontade. Tanto que aí as pessoas até brincam, porque desde então eu ajudo as pessoas também a entender que a gente veio para ser quem a gente é e não importa o que os outros falem, nós temos o direito de ser quem somos. Aí eu falo que eu ensino a ligar o botão do foda-se. Não foi tão simples fazer isso, mas eu consegui. E eu consigo já 100% em tudo, em todos os assuntos? Óbvio que não. Mas quanto mais eu vou me permitindo a entender que o que as pessoas pensam sobre mim é só o ponto de vista delas, mas eu consigo ser quem eu sou. Então eu sei que um monte de gente não entende, como você falou, como você lida com preconceito. Eu lido com preconceito, tipo, tá bom, da ponto de vista e eu vou seguir aquilo que eu acredito pra minha vida. Uhum. Bom, a gente também queria fazer uma pergunta meio pessoal. O nome do seu Instagram, assim, é Neuza Despertar, é o nome do seu nome profissional, é como as pessoas te conhecem. O que significa despertar pra ti? No ramo no nome psicológico, terapêutico, o que significa despertar? Tá. Então vou falar o porquê que é Neuza Despertar. Pra mim, despertar é você sair daquilo que você está e despertar para o novo, ou para aquilo que realmente você é. Aí, quando eu abri o meu CNPJ lá em 2015, eu pensei, preciso pôr um nome fantasia. O que eu coloco? Que nome eu coloco para minha empresa? Aí eu coloquei Centro de Desenvolvimento Humano Despertar. Então não era Neuza Despertar. Mas com o passar do tempo, as pessoas começaram, a Neuza, que Neuza? A Neuza Despertar. E aí ficou, tanto que hoje eu mudei o nome fantasia da empresa, é Neuza Despertar. Hoje tem uma clínica que chama Neuza Despertar. Então, despertar, o Neuza Despertar surgiu dali, daquele momento em que eu coloquei o primeiro nome no meu CNPJ, mas eu coloquei aquilo porque eu percebi, na hora de colocar o nome da empresa, eu me perguntei, o que o meu trabalho está fazendo na vida das pessoas? E o meu trabalho faz com que as pessoas despertem para quê? Elas param de ficar fechadas no casulo e elas vão em busca daquilo que elas sonham, dos objetivos. Elas ficam corajosas para buscar aquilo que elas querem. Que lindo. E como você tinha falado, né, que tem alguns momentos que você, mesmo que você tenha ligado o botão do foda-se, em alguns momentos você ainda não consegue, né? Mas tu tem alguma técnica, alguma coisa que você consiga compartilhar pra gente? Uma dica pra nós Uma ouvintes. dica.
Sim. Ou tu acha que cada pessoa é mais pessoal ou algo do tipo? Isso é bem pessoal, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem as suas dores, mas assim, a gente consegue ligar o botão do foda-se quando a gente se entende. Então, quando lá no início também vocês falaram sobre o autoconhecimento que traz na vida da pessoa, é sobre isso. Quanto mais as pessoas se conhecem, mais elas olham para si, mais elas conseguem saber quem elas são e não importa o que os outros vão falar sobre. Então, é muito buscar saber quem você é, ter certeza de quem você é. Mas tem algo que você pode usar no dia a dia, independente de como é a sua história, do que você já passou, de quais são as suas dores, que é toda vez que alguém vem com alguma crítica para você, toda vez que alguém vem e diz, se eu fosse você, eu faria isso, mas você sabe que você não quer aquilo, você pode falar ou somente pensar. Interessante seu ponto de vista. Porque quando você fala isso ou você pensa isso, você está afirmando para você mesmo que esse é só o ponto de vista da outra pessoa. E claro que eu estou falando aqui com adolescentes, com jovens, então a gente também precisa ouvir aí os conselhos de quem já viveu mais do que a gente. Nem tudo a gente precisa dizer sim e concordar e aceitar, mas nós temos que entender quais são os nossos valores para não se perder nesse ligar o foda-se, então agora foda-se tudo. Por que que eu falo que em algumas coisas eu ainda não consigo? Porque tenho dores ainda, a gente tem muita coisa para ser trabalhada na vida, mas também porque se fizer tudo que tem vontade, eu vou presa. Então não dá para ligar 100%. Então, nós precisamos entender e algo que também pode ser feito, e isso já na adolescência, na juventude, em qualquer idade, a partir da adolescência, é entender quais são os meus valores, para que eu não fuja desses valores, para que eu ligue esse botão, mas que eu continue com os valores que eu tenho. Mas aí talvez surja, como falou, que dica você dá? Tá, e como que eu vou saber quais são meus valores? Você observa aquilo que faz sentido para o teu dia a dia e que não vai doer se você fizer. Então, se eu ter tal atitude, qual consequência eu vou ter? Tá, eu estou preparado para essa consequência? É essa consequência que eu quero? Porque se a resposta for não é essa consequência que eu quero, não faça. E tem uma outra ferramenta, essa é uma ferramenta terapêutica que vou entregar aqui para quem quiser fazer. Chama o exercício dos valores ocultos. Você faz, isso tem que ser feito escrito, não só pensado, porque aí concretiza melhor e consegue ter uma percepção melhor. Escreve lá 3 momentos importantes da vida em que você precisou tomar decisões importantes. Aí, às vezes, as pessoas confundem importante com grande, então é importante, não precisa ser uma grande decisão, mas uma decisão que considerou importante. Aí, lista quais foram as satisfações e as insatisfações que você teve diante dessas escolhas que precisou ter. A outra pergunta é: escreva 3 pessoas que você gostaria de passar um dia todo junto. E por que você gostaria de passar? E aí depois escreva por que essas pessoas aceitariam o teu convite de passar um dia todo com você. Aí depois você lê tudo que você escreveu, as 3 coisas que mais se repetem são seus valores ocultos. Então, se você perceber que você focou mais em família, família é um valor. Em amor, amor é um valor. Trabalho é um valor. Dinheiro é um valor. Depende daquilo que você vai colocar. E aí isso entra bem no individual. Mas é importante ter esse conhecimento de saber quais são os meus valores para saber até onde eu posso ligar o botão do foda-se, para não se perder no caminho. Senão a gente se perde. Se perde. Outra coisa, também fugindo um pouquinho do assunto, mas é porque nós mulheres, a gente tem esse lado, né? Como é que você faz para lidar com a carreira de mãe? Porque você falou ali que você foi estudar, você foi pra Florianópolis. Como é que você lidou, tipo, com... deixei o meu filho em casa. Enfim, como é que você faz pra lidar com a tua carreira e administrar a tua vida pessoal? Então, tem que ter uma rede de apoio, porque se eu não tivesse quem ficasse com os meus filhos, eu não tinha como ir, né? Com certeza. Então, meu marido sempre me apoiou e deu conta disso. Minha mãe ajudava muito a ficar com eles. E deixa eu ver, quando tive a segunda filha foi quando eu mais saí. E aí eu fui para Florianópolis, Curitiba, São Paulo várias vezes. E como que eu administro isso? Primeiro, eu entendo que a gente não dá conta de tudo e eu faço aquilo que é possível. Então, eu tenho prioridades.
eu sou empresária, meu negócio precisa fluir, precisa funcionar, precisa dar certo. Esse ano eu dei um grande passo nesse papel de empresária, que antes eu tinha uma sala de atendimento. Hoje eu tenho uma clínica que tem outras atividades e sou eu que administro tudo isso além dos atendimentos. Então isso é prioridade para mim hoje. Meus filhos, minha família é prioridade para mim hoje. E minha casa é prioridade para mim hoje? É, mas eu sou aquela pessoa assim que não preciso fazer tudo hoje. Se não dá tempo, tudo bem, porque não tem como administrar, não tem como fazer tudo, mas é possível ter um tempo para estudar, ter um tempo para atender, ter um tempo para administrar a empresa, ter um tempo para ficar com os filhos, ter um tempo para ficar com o marido, ter o tempo de lazer. É possível fazer isso também quando nós temos clareza de algumas coisas. Às vezes as pessoas se perdem no tempo porque não param para pensar em algo básico. Quantas horas nós temos por dia? 24. Vou entregar mais uma ferramenta. 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Ninguém consegue ter mais do que isso, mas todo mundo tem as 24. Aí a gente pode pegar e colocar no papel 24 horas no dia. Quantas horas eu fico trabalhando? Anota. Vamos dizer que 8. Eu tô ficando bem mais do que isso nos últimos tempos, mas vamos colocar aí um padrão. Eu fico 8 horas trabalhando. Tá bom. Quantas horas fica dormindo? Me ajudem a fazer a conta. Quantas horas? 8. 8 horas dormindo. Eu durmo bem menos que isso também. Vamos no padrão aí. Isso. 8, então 8 mais 8, 16. Ainda sobram quantas horas? 8 horas. Quanto tempo dessas horas eu uso no meu dia para me alimentar, para, sei lá, organizar a alimentação, para minha higiene pessoal, para o meu banho? Vamos dizer que... Umas 2 ou 3 horas. 3 horas. 3 horas. Tá, ainda sobram 5. E nessas 5, o que você tem feito? Quantas horas eu fico aí rodando coisa no Instagram? Sei lá, fico 1, 2 horas. Tá bom, mas ainda sobram 3, que você pode usar uma dessa para estudar, meia hora dessa. Tem que estudar todos os dias? Não. Organiza a agenda. Como? Tendo clareza de como você tem utilizado as suas horas. Porque às vezes as pessoas falam, eu não aguento, eu não dou conta de tudo. Mas é porque tá tudo bagunçado. Então, a partir do momento que você estrutura algumas coisas, as coisas ficam mais fáceis também. Só que querer dar conta de tudo, que às vezes as mulheres querem dar conta de tudo, sobrecarrega, aí fica cansada, tem excesso de pensamento, se desanima e acaba que não faz muita coisa porque tá cansada e ainda se culpa por não ter feito tudo aquilo que queria fazer. Isso é muito forte nas mulheres. E esse negócio de querer carregar o mundo nas costas não é de hoje que as mulheres têm. As mulheres têm isso historicamente falando. Uma vez, bem lá antigamente, nem tão antigamente assim, mas enfim, quando os homens iam para a guerra, as mulheres se obrigavam a dar conta de tudo. Elas não tinham como fugir daquilo. E nós carregamos o que vem lá de trás. E as mulheres ainda têm esse negócio de querer dar conta de tudo que vem de lá. Como faz para se livrar disso? Primeiro, tendo consciência que existe isso. Então, se quem está ouvindo nesse momento está tendo consciência. O que eu faço com isso agora? Eu passo a repetir para mim todos os dias que eu não estou mais lá naquela época de guerra. E tem uma outra coisa. A forma que a gente fala das coisas muda totalmente a nossa realidade. Então, tem muitas mulheres, e talvez até vocês já ouviram falar, ou até vocês falam, minha mãe é guerreira, ou eu sou guerreira, ou não sei quem é guerreira. Muitas mulheres têm orgulho de dizer que são guerreiras. Só que quando nós estamos afirmando que nós somos guerreiras, nós temos uma luta por dia. Porque guerreira faz o quê? Luta. Então, eu sou uma mulher, ser humano, que consigo dar conta de fazer minhas coisas, mas eu não preciso ser guerreira para dar conta de tudo o tempo todo. A forma com que a gente fala transforma a nossa realidade. Porque existe um negócio chamado ciclo da realidade. Se eu me sinto guerreira, eu vou trabalhar, lutar como uma guerreira, eu vou estar cansada e às vezes até exausta, eu vou ter resultado de quem? Dessa guerreira exausta. Agora, se eu me vejo como ser humana, mas que é capaz de fazer as coisas, eu vou me sentir assim, ter atitudes dessa pessoa e vou ser um pouco mais tolerante comigo mesma. Muitas mulheres andam com um chicote. Eu falo assim, vamos guardar esse chicote e depois, com o tempo, vamos jogar fora? Porque a autocobrança das mulheres é muito grande. Verdade.
E você falou ali sobre a sua clínica, mudando um pouquinho de assunto. Quais que são as atividades da sua clínica? Tipo, agora você falou que você deu um grande passo na sua empresa ali. O que mudou da antiga para só uma sala, agora para uma clínica? O que você está trabalhando agora? Então, antes eu fazia somente os meus atendimentos na minha sala, mas eu tinha como objetivo ter um espaço onde pudesse trabalhar corpo, comportamento e emoções. Por quê? Como eu falo do básico, tem uma pergunta para falar, e daí para complementar o porquê de trabalhar as três coisas. Uma pergunta para vocês. O que é básico, bem básico, o mais básico possível, que se nós não temos, nós não conseguimos ter a nossa vida aqui na Terra? Meu, acho que água, ar. É As necessidades importante. básicas. É, Comida, água, família. É uma boa pergunta. Eu adoro fazer essa pergunta, e essa pergunta quem criou foi eu mesma. Eu não li isso em nenhum lugar, mas eu cheguei à conclusão disso. Todo mundo fala isso, tudo que vocês falaram e que é super necessário, que são necessidades básicas. Mas o que acontece quando a gente morre? Nosso corpo é nosso corpo que vai sumir, que vai decompor. Então, se não existe um corpo, não existe a nossa vida aqui na Terra. O mais básico para que beba água, para que respire, para que tenha uma família, é ter um corpo. Por isso que eu queria sempre trabalhar corpo, comportamento e emoções. E aí na clínica hoje tem o estúdio de pilates, que a gente trabalha corpo, tem fisioterapia, que a gente trabalha corpo, tem a nutricionista, que a gente trabalha corpo, e tem os meus atendimentos. Tem também uma nutricionista que trabalha com crianças, principalmente crianças autistas, porque tem também como um propósito respeitar todas as verdades, e eu vejo o autismo como uma nova forma de ver o mundo, uma forma diferente de viver o mundo. Eu abri esse espaço também na clínica para que a gente possa receber essas pessoas também. Até porque hoje em dia tá sendo descoberto muitos casos de autismo que, devido à evolução médica, não descobriam antes, né? Porque hoje em dia a gente descobre que todo mundo, se for ver, tem um traço autista, porque não é uma coisa tão distante da realidade. Exatamente. E a gente precisa acolher isso tudo como sendo natural da vida. Porque é. E as várias formas de ver a vida. Então, eu falo muito sobre o meu trabalho, que eu defendo muito minha verdade, e eu quero que todas as pessoas possam viver a verdade delas. E aí, agora vou complementar a pergunta que você fez antes sobre o preconceito. Quando eu sei minha verdade e eu respeito a verdade do outro, fica mais fácil também de administrar preconceitos ou críticas ou tudo mais que vem. Só que todo mundo quer viver a sua própria verdade, mas tem uma conta que não fecha porque as pessoas esquecem de algo muito importante. Se eu quero viver minha verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer é parar de criticar a verdade do outro. Senão a conta não fecha. Então, para qualquer pessoa que queira viver sua verdade, o primeiro passo é parar de criticar a verdade do outro. Tem uma outra coisa que é bem importante para a gente conseguir viver a nossa verdade sem medo do que os outros vão falar, que é se posicionar. Posicionamento. Enquanto a gente quer agradar todo mundo, fico em cima do muro e todos os lados gostam de mim mais ou menos. Quando eu me posiciono, tem várias pessoas que não vão gostar, mas tem várias outras que vão se aproximar, que vão se conectar por causa disso. Porque eu defendi algo que eu acredito e tem várias outras pessoas que pensam da mesma forma, e são essas que conectam. A gente estava conversando um pouquinho antes do início da gravação e você me falou sobre os projetos que você tinha feito com uma amiga minha. Quais são os projetos que você está trabalhando nesse momento, se você tem algum, ou qual você fez, assim, que na sua carreira que te marcou, e se você tem algum planejado futuramente? Então, com que eu trabalhei com uma amiga de vocês, foi lá na infância dela ainda, é um programa chamado Descobrir-me, eu criei ele lá em 2017, que atende crianças de 4 a 11 anos. Por que eu escolhi ter esse projeto? Ele atende crianças em grupo, porque em grupo é mais fácil de as crianças entenderem algumas coisas sobre autoconhecimento de uma forma dinâmica, lúdica, de uma forma divertida. Então, é de 4 a 11, mas eu divido 4, 5, 6 anos, 7, 8 anos, 9, 10 e 11.
porque também a forma, o mesmo assunto, mas a forma de passar é diferente. E por que chama Descobrir-me? Porque a criança vai lá e ela descobre um monte de coisas sobre ela mesma. Eu costumo usar uma metáfora para falar de autoconhecimento que é assim: quando nós compramos um celular novo, a geração de vocês nem tanto, mas a nossa tem um pouco de medo de mexer. E aí vai fazer o quê? Vai procurar entender como funciona antes de mexer. Ou se alguém tem um sistema novo para trabalhar lá no trabalho, vai procurar entender, porque tem medo de fazer cagada, de errar e de não dar certo. O que é o autoconhecimento? É criar o nosso próprio manual de instruções. Então, é entender como o comportamento humano funciona, trazer para a nossa história. De por que eu criei esse projeto com crianças? Porque quanto antes nós soubermos disso, antes nós vamos montando o nosso manual. Daí não precisa tanto voltar e trabalhar dores, porque já foi crescendo e entendendo algumas coisas. Aí tem ainda falando da tua amiga, tem um outro projeto que é uma imersão para meninas adolescentes, que chama Preparar-me, também para entender essa fase de adolescência. E por que para meninas? Porque para as meninas dá um bombardeio maior ainda de hormônios e tudo mais. E é muito importante entender como nós funcionamos, como funciona o nosso corpo, porque todas nós mulheres passamos por 4 fases durante o mesmo mês. Então, em uma semana a gente tá de um jeito, na outra de outro, na outra de outro. E é importante entender isso desde cedo. Eu tenho também um projeto que chama Chá de Sumiço. É um evento para mulheres e o nome é Chá de Sumiço porque lá no início não tinha esse nome. Não tinha nome esse evento, era um chá, um café para mulheres. Mas aí eu comecei a prestar atenção e perceber o que acontece na vida dessas mulheres quando elas estão nesse lugar. E eu percebi que elas sumiam dos outros papéis, da vida das outras pessoas e olhavam para si. Por isso que eu decidi chamar de chá de sumiço. E eu faço esse geralmente, então é um evento terapêutico em grupo. Cada vez eu faço com um tema diferente e geralmente eu levo elas para lugar que tem natureza. Então eu escolho muito lugares que tem um café colonial, que sirva um café colonial e a natureza. Por que a natureza? Porque nós somos seres da natureza e a gente se conecta muito com a gente mesmo quando está na natureza. Então, é uma forma diferente de trabalhar. Aí eu trabalho com o método, esse que eu falei para vocês, que é o método que eu criei, o Mulheres Disruptivas. Quando eu criei esse método, eu fiz em 2 turmas para poder validar ele, ver o resultado que ia ter, para poder registrar ele. Mas eu entendi que atendendo ele individual, o resultado é bem mais intenso. Então, eu atendo individual. Atendo com processos terapêuticos individuais. Tem um treinamento chamado Potencialize Resultados, que também trabalha quatro pilares, que é perfil comportamental, crenças e sabotadores, pertencimento, posicionamento e ordens sistêmicas. E dentro disso, esse do Potencialize Resultados, eu trago muitas das ferramentas que eu aprendi, então, lá com o Joel J, que vocês falaram que não conhecem, mas tenho certeza que depois vocês vão pesquisar. E deixa eu ver o que mais que eu tenho de projetos. Eu atendo com constelação familiar, atendo com várias ferramentas energéticas, terapias no geral. Tem um projeto que eu faço, que tem 3 anos que eu faço isso, toda semana eu coloco nos stories do meu Instagram quem quer tomar um café comigo. Para que serve o café? Para que a gente se conheça, para que as pessoas parem para olhar para si um pouquinho, para a gente conversar. Conversar o quê? O que quiser conversar. Então eu atendo, eu recebo as pessoas para conversar. E quando alguém me procura para ser atendida, eu sempre tenho uma conversa primeiro para que eu possa entender a necessidade da pessoa, para ver se sou eu mesma que posso ajudar, porque eu também não resolvo tudo, e para as pessoas me conhecerem, porque eu não vejo como uma pessoa decidir passar por um processo terapêutico sem antes conhecer melhor como funciona o trabalho e para ver se conecta comigo, porque terapia é algo que a gente precisa honrar muito. A gente precisa se conectar. Ninguém vai abrir a vida para quem não confia. Então é desta forma que eu trabalho. E o convite do café está para todos que me ouvem, para vocês também. Sim. Hoje em dia, com a modernidade, tudo é muito pá, sabe? Todo mundo tá vivendo uma época que a gente tá virando meio maluco com questões de ansiedade, depressão, tanto pela informação, porque agora o nível de informação é muito mais alto, né? Então eu queria saber qual que é a sua opinião sobre
o autoconhecimento, porque isso, tanto não só sobre o autoconhecimento, mas sobre tratar com esses sentimentos hoje em dia e como que eles devem ser tratados, tanto nessa parte de, tipo, porque o mundo está muito mais modernizado. Então, qual que é a sua opinião sobre essa questão da tecnologia com a relação do ser psicológico, assim? Tudo com a tecnologia tá tudo mais rápido, mais ágil e vindo um monte de informação desde a infância, é um monte de informações. E o que que isso influencia no emocional ou no comportamento? Influencia totalmente. Tem os pontos positivos, que é a gente não precisa mais sofrer tanto para buscar algumas informações e tudo mais, mas tem essa parte que acelera demais. Então as pessoas muitas vezes me procuram porque precisa aprender a desacelerar um pouco. E esse negócio de qual a importância? Eu sempre falo que eu sou suspeita em falar porque é meu trabalho, mas todas as pessoas deveriam passar por processos de autoconhecimento para se entender e para saber qual é o seu limite, até onde eu posso ir, inclusive com a tecnologia. Quanto mais eu volto a falar aquilo que eu já falei, quanto mais eu sei de que forma eu funciono, como eu funciono, mais eu sei como administrar isso. Tem uma coisa que nem é só de agora, mas que acaba intensificando com essa tecnologia toda, ou se romantizou muito durante muito tempo a sobrecarga. Então, se você tem um monte de coisa para fazer, você é bom. Se você não para, se você está em movimento o tempo todo, você é bom. E aí se esqueceu uma parte do humano mesmo. Nós somos seres humanos. Nós temos a tecnologia para ser utilizada a nosso favor. Mas nós precisamos entender e aceitar que somos seres humanos. Então, assim, às vezes as pessoas falam, tá, e a inteligência artificial vai vir vai acontecer o quê? Vai facilitar a vida de quem? Do ser humano que entende e é inteligente o suficiente para usar ela para facilitar. Então, muitas coisas que a gente ficava lá 2 horas fazendo com a inteligência artificial, talvez a gente faça em 15 minutos. Mas isso é para facilitar e não para acelerar e ter mais coisas para fazer ainda. Para que a gente, deixa eu ver, esses dias eu ouvi, acho que foi o Walter Longo falando sobre isso em um podcast, que ele diz assim, a inteligência artificial veio para que a gente tenha mais tempo para curtir o ser humano, para que a gente consiga agilizar algumas coisas, mas não é para fazer mais coisas e se encher de mais trabalho, é para usar esse tempo para aproveitar aquilo que é a vida que está aí na nossa frente para ser vivida. Que às vezes a gente se enche de coisa e vai querendo atropelar tudo. E uma coisa que gera muita ansiedade hoje a gente pula as aberturas, a gente acelera os áudios, a gente acelera os vídeos e isso deixa o ser humano mais acelerado. Então talvez se perguntar, esse áudio, ou esse vídeo, ou essa aula, ou essa atividade, eu realmente preciso acelerar ou eu posso agora sentar e curtir isso na velocidade que é? Porque não precisa fazer tudo correndo. Eu já fui muito acelerada também, já fui muito de querer as coisas para ontem, mas de um tempo para cá eu vim entendendo que eu preciso saber o que eu quero, ter estratégia para chegar onde eu quero, fazer o que precisa ser feito e também deixar um espaço para que as coisas fluam, para que as coisas ajam, para que o universo também tenha o tempo dele de nos trazer as respostas. Uma coisa que deixa as pessoas muito ansiosas é querer resolver tudo para ontem. É uma fórmula mágica e não existe essa fórmula mágica. Então isso deixa as pessoas estressadas, cansadas, ansiosas. E eu gosto muito de falar disso também através de uma metáfora. Imagine que você tem um resultado que você quer muito atingir. Então imagine que existe uma sala escura, bem grandona, mas nós só temos uma lanterninha na mão. Eu vou conseguir iluminar a sala toda? Não. E se eu ficar aí sofrendo e tentando, vai dar certo? Eu vou só me frustrar. Qual é a melhor estratégia para conseguir iluminar essa sala? Eu ilumino e vejo até onde eu consigo ir. Eu faço até onde está a luz. Aí eu caminho. E aí depois eu ilumino até onde eu consigo ver. Eu faço até onde está a luz. Aí eu caminho. E quando eu vejo, eu fiz a sala toda. Então, não existe fórmula mágica. É um passo de cada vez. Existe uma fórmula mágica que é a última coisa que eu vou falar nesse podcast, que é a única fórmula que eu conheço.
Depois eu falo. Quando vocês me falarem agora, terminou de dizer agora, eu vou falar a fórmula mágica. Bom, você trouxe aqui pra nós um exemplar do seu livro, então eu queria falar como é que foi pra você participar ali da inscrição, da escritura do livro. E como é que foi? Como te convidaram? Você ficou empolgada? Como é que foi? Então, esse é o segundo que eu tenho, que foi em 2017. Tem um que é Sem Limites, Coaching Potencializando Pessoas, que também é do IBC de 2016, mas não tenho mais nenhum exemplar dele. A primeira vez que eu fui convidada, eu fiquei super empolgada, super feliz, mas a gente dá um passo de cada vez. Então, eu anunciei lá, eu nem tinha Instagram, acho na época, era em 2016. Eu não tinha Instagram, nem lembro se já tinha Instagram, mas era pelo Facebook. Eu lembro que eu falei lá e fui falando para as pessoas conhecidas, ó, eu vou escrever, vou ser coautora de um livro do IBC. E eu sei que eu vendi todos os exemplares antes deles chegarem. Aí eu nem fui lá para São Paulo no lançamento dele, nem nada, do outro. Esse daqui eu fui convidada de novo. E eu disse, esse eu vou, mas esse eu vou me programar financeiramente para que eu possa ir lá viver essa experiência do lançamento lá junto com o Zé, que é o presidente, que é o coordenador. E aí eu fui, e isso foi muito legal, sabe? Eu tenho como um propósito também, que é mostrar para as pessoas, tanto para mulheres quanto para homens, mas que é para encorajar que não importa onde a gente nasceu, onde a gente mora, onde a gente viveu, nós podemos estar onde nós queremos estar. E esse momento de estar lá nesse lançamento me provou isso, que não importa de onde a gente é. E eu falo isso porque em todas as formações, todas as mentorias, tudo que eu fui até hoje para as cidades, para as capitais e tudo mais, principalmente quando a turma era menor, então que a gente conhecia outras pessoas, eu sempre me sentia diferente também, porque a única cidade pequenininha era eu. E aí, teve em uma formação em 2016, uma pessoa falou assim, na verdade, eu falei que eu saio daqui e volto para o meu mundinho. E a pessoa fala assim, cada vez mais a internet está aí e o teu mundo é o mundo todo. E realmente é. Então foi muito empolgante, gratificante. E tinha ainda um exemplar guardado lá fechadinho. Esse exemplar vai lá para a biblioteca do IFSC pelo convite que me fizeram. Então tem um capítulo aqui que fui eu que escrevi. Obviamente que se eu fosse escrever hoje tem muito mais informações, porque de 2017 para cá eu tive grandes saltos de informações na minha vida e tenho como objetivo escrever um livro só meu. Que coloquei como objetivo no início desse ano, escrever o livro esse ano e a clínica o ano que vem, mas as coisas se inverteram, então o livro vai para o ano que vem. Que bacana. Bacana. Então, você falou pra nós que você tinha uma dica, então está na hora de falar essa dica para os nossos ouvintes. O que você recomenda para as pessoas hoje em dia? O que você acha que quando as pessoas estão em crise, assim, o que você recomenda? Qual que é a sua dica final? Quando as pessoas estão em crise, primeiro passo é entender, é se acolher e entender que a crise vem para colocar ordem. Toda crise, todo caos vem para colocar ordem, para você olhar para aquilo. Se acolha, aceite a sua vulnerabilidade, não é sinal de fraqueza olhar para você, olhar para suas dores. É sinal de ser forte e corajoso. E agora, a fórmula mágica para finalizar, que é a única fórmula mágica que eu consigo entregar sobre autoconhecimento, sobre comportamento humano, sobre mudança de comportamento. Chama TBC. Tire a bunda da cadeira. É a única fórmula mágica que funciona. Faça algo por você, senão nada vai funcionar. É muito lindo, é muito inspirador. E isso é uma coisa que é muito especial, porque o público ouvindo isso, você ouvindo isso, você vai tentar buscar uma mudança. Porque eu falo por mim mesma, que você falou que hoje em dia a gente tá tudo mais acelerado e eu não consigo mais ver um vídeo. É verdade. Sem acelerar ele, porque. Os nossa, áudios. E isso é uma coisa muito que se tornou normal. E a gente tem que entender que isso não é normal e que a gente tem que mudar isso. A gente não precisa acelerar tanto. O mundo não está acabando. Para que correr tanto? Claro que nós temos que buscar aquilo que queremos, os nossos objetivos, mas um passo de cada vez. Lembra da sala escura, a lanterninha pequenininha e dá um passo de cada vez. O caminho se faz caminhando. Se eu quiser sair dessa sala, eu preciso caminhar até a porta.
Não tem outro jeito de sair. Não, se alguém te carregar, tá? Mas alguém vai ter que caminhar. Caminho se faz caminhando. Aproveitem a jornada e vou deixar a dica de um filme, O Poder Além da Vida. Assistam, pra vida de vocês. Muito obrigada pela sua participação, Neuza. A gente agradece muito. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto a gente aproveitou. E a gente fica por aqui. Muito obrigada, pessoal. Espero um quinto episódio. E é isso. Um abraço. Abraço.